Terceiro, para proteger a sua aliança com Deus. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é a nossa aliança com Deus. Sabe que você pode viver uma vida bem-sucedida, mas não existe sucesso maior do que você ser aliançado com o Senhor. Sabe que nós temos um problema com a aliança, porque a gente só se aliança muitas das vezes com coisas erradas. Uma das coisas que eu falo muito para jovens é: jovens, você não tem relação sexual com todo mundo que você vê pela frente. Por quê? Porque você cria alianças com pessoas. Aí tem jovem que vira e diz assim: pastora, nada na minha vida anda. É claro, você vive se aliançando com um monte de coisa errada. Aí o jovem vira e fala: é porque a gente não pode ser habitolado, então vai ser doente. Se você não faz aliança com Deus e vive uma vida santa, hoje o mundo não quer alianças. Falou em casamento, sei lá, é uma guerra. Você pensa que está vindo os amorreus contra você e tudo. Falou em aliança, casamento, não, porque a gente agora tem que ficar junto para ver se dá certo, depois a gente casa. Vai nessa. Aí eu vou usar a frase do pastor: eu conto ou tu conta? Dá ruim de todo jeito, irmão. Você ficando antes ou depois vai dar ruim. Agora nós precisamos aprender a fazer alianças. Nós precisamos quebrar alianças que o Senhor não quer na nossa vida, mas nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Você sabe que uma das coisas que o governo atual fez foi a pior escolha dele, foi ter quebrado uma aliança com Israel. Sabe o que significa quebra de aliança de Israel? Falta da bênção de Deus. Aí você diz assim: ah, mas é uma bobeirinha, só apertei um botão. Então você vai colher do que você apertou no botão. Porque uma aliança com Deus nunca é quebrada. A palavra diz que aqueles que fazem aliança com Israel são abençoados. Quando você casa, você é abençoado por conta da aliança. Você não é abençoado porque você ama demais essa pessoa que está do seu lado. Mentira, não ama não. Você vai construindo um amor. Ninguém consegue amar ninguém mais do que Deus nos ama. Agora, o que faz seu casamento dar certo, seu relacionamento dar certo, é o temor que você tem pela aliança que você carrega. É por isso que o mundo não consegue entender o que é aliança. Só que o Senhor está nos chamando para esse tempo. Josué 5,8 diz: e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Era necessário que todos passassem por essa aliança. O Senhor está dizendo para você: é necessário que você passe por essa aliança. O que você tem tentado fazer do seu jeito? Quais as alianças que você precisa cumprir na sua vida? Quais as alianças você precisa desfazer? Você precisa fazer aliança com Deus hoje. Você sabe que se você quer viver um tempo de avanço, você precisa parar e rever se de fato você está aliançado com Deus. Nós conseguimos nos aliançar com a igreja, nós conseguimos nos aliançar com amigos, nós conseguimos nos aliançar com o trabalho, mas será que de fato nós estamos conseguindo nos aliançar com Deus? Aliançar com Deus é ler a sua palavra e obedecer. Aliançar com Deus é cumprir, obedecer a palavra, custe o que custar. Doa ou não. Seja da forma que eu quero ou não. Aliança é aliança. E o favor de Deus vem sobre nós quando nós decidimos agir protegendo os nossos compromissos com Deus. E aí eu pergunto a você: como está a sua aliança hoje com Deus? Como está a coisa mais importante da sua vida? A sua aliança com Deus. O que você tem feito desse pacto com Deus? O que você tem feito dessa aliança? Pela manhã eu cheguei a falar de Jacó. Jacó
ele viveu 3 fases da vida dele cruciais. Primeiro, existia um Jacó que queria ser o que a família dele queria que ele fosse. Você sabe que desde a hora que a gente nasce, já existe um cronograma daquilo que nós devemos ser. É ou não é? Você não escolhe a família que você nasce, mas todo mundo já programou o que você vai ser. Você nasceu, já tem toda uma programação para você. E aí Jacó viveu essa batalha na vida dele, porque a família dele queria que ele fosse algo. Só que o que Jacó foi? Jacó foi o oposto daquilo que a família dele queria que ele fosse. Quando paramos para olhar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Jacó veio na versão mais piorada que poderia ter. Abraão, pai de multidões, mas era mentiroso. Vira para o seu irmão e fala: meu Deus, eu não sabia disso. Abraão tinha seus defeitos. Quando chegamos em Isaac, mentiu do mesmo jeito. Olha a maldição geracional. E quando chegamos em Jacó, vemos um trapaceiro. Jacó não era comum, Jacó era na versão piorada. Jacó mentia, Jacó vestiu a roupa do irmão para que o pai achasse que era Esaú. Jacó queria a primogenitura, aí deu um prato de lentilha para o irmão. Oh, mas que difícil, Jacó. Só que aí Jacó entrou na segunda fase da vida dele. Jacó queria ser Esaú. Você sabe que essa é a segunda fase mais crítica da nossa vida. A gente até consegue se libertar daquilo que a nossa família quer que a gente seja, mas quando chega na fase da gente querer ser o outro, é uma crise de identidade. Jacó estava desesperadamente querendo ser Esaú. Jacó mentiu para o pai. Jacó teve a mãe acoitando o erro dele. Foi uma misturada tão difícil que Jacó olhou para dentro dele e disse: eu quero ser o meu irmão. Só que aí quando chega na terceira fase de Jacó, Jacó não aguenta mais a crise da vida dele. Jacó se depara com a presença de Deus e a palavra diz que ele guerreou com Deus. Ele brigou e ele disse: chega, eu não quero mais isso, eu quero ser abençoado, me dá a minha bênção para depois subir. Jacó estava dizendo: eu quero a bênção da minha aliança com o Senhor. Eu não quero mais ser o que a minha família quer que eu seja, eu não quero mais ser igual a alguém, mas hoje eu quero a bênção de ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Custe-me o que custar, mas eu só te solto quando o Senhor me abençoar. Sabe o que é ser abençoado? É fazer uma aliança com Deus. E na hora a palavra diz que Jacó saiu manco, ele entrou numa guerra. Mas Deus disse para Jacó: Jacó, a partir de agora o seu nome não será mais Jacó, mas você se chamará Israel. O preço da aliança de Deus vale a pena pagar. Entrar nessa guerra para ser o que Ele te chamou para ser, vale a pena pagar. Tudo que o Senhor está te chamando hoje é: aceite o processo. Olha para dentro de você, vê qual área que precisa ser trabalhada, mas não deixe de guerrear com Deus até você se tornar quem Ele te chamou para ser.